descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possa coroar o nosso dia com um pouco mais de energia e as bênçãos da Casa de Paz e Amor. Vamos aos nossos recadinhos da noite, né? Falar do nosso encontro amigo, que é o trabalho com os enlutados, que acontece na Casa de Paz e Amor toda quarta-feira, às 20 horas, feito pelo Zoom. E também às 15 horas na Sala Herculano Pires. Desculpa, das 14 às 15 horas na Sala Herculano Pires. É um trabalho muito bacana. Nós que somos, não é porque nós somos espíritas que a gente não sente a partida de outra pessoa, né? Então, aquelas pessoas que sentem um pouco mais podem vir, vão ser acolhidas, vão trabalhar. A Tânia Carvalho, que participa desse trabalho, que é um trabalho muito bacana, que já tem há bastante tempo na casa. Ajuda muito a quem perdeu um ente querido. Vamos falar também, falando em energia, né? Aqueles que têm os seus automóveis, Paz e Amor agora está vendendo os aromatizadores dos carros. Imagina, você já compra aqui, o carro sai cheiroso e com as energias positivas no carro, né? Além de você ajudar a casa de Paz e Amor, você fica com um carro cheiroso, é vibração positiva de todo lado. Então, vamos aproveitar, tem a venda na livraria. E também vamos pensar um pouco nas nossas casas, na Casa de Paz e Amor, que agora é Caspage, né? Lá em Guaianazes. Está precisando de voluntários, precisando de psicólogo, de instrutor, professor de inglês, de instrutor, professor de informática e também trabalhadores para a educação infantil, para a evangelização infantil. Quem tiver nesse perfil, pode procurar na livraria ou, não sei se já está aqui, pega o contato na livraria, conversa com o Valdir, vê o horário para estar atendendo lá. Funciona sempre aos sábados, das 8 às 11h30. Eu acho que a gente pode dispor um pouco do nosso tempo. Não precisa ser todos os sábados.
Eu lembro que quando eu trabalhava lá, a gente ia no primeiro sábado, aí a outra turma no segundo sábado. Então, um sábado por mês. Quem puder ter essa disponibilidade vai ajudar muito, porque a Caspage, além dela atender a comunidade carente, ela faz um trabalho muito gostoso de ressocialização, um trabalho ali na comunidade de ajudar aquelas crianças, os jovens e os adultos também, a ter uma perspectiva melhor. Falando do nosso chá beneficente, mudou. Ia ser nessa quarta-feira agora, mudou para o dia 29 de novembro. Então, todos podemos aí comprar os nossos convites e comparecer nesse chá que é tão gostoso. Eu lembro quando eu ia, participava, que a Heleninha, a Dona Emília, quando a Celina ainda estava, que participava. É tão gostoso, é uma tarde tão gostosa que você tem tanta gente legal que aqui a gente não consegue conversar. As pessoas chegam, a gente está concentrado aqui para dar o passe, aí entra, não pode conversar, não pode falar alto. Lá não, lá é uma tarde para a gente realmente se divertir, é uma tarde para a gente bater papo e colocar a conversa em dia, né? A gente não pode fofocar aqui, vamos fazer uma fofoca espírita lá, né? Vamos bater papo lá, que vale muito a pena, né? O que mais que temos aqui? Aqui é só. Bom, Natal está chegando. Nós acabamos de ter aí em setembro a nossa Feira da Solidariedade. Muito obrigado a todos que puderam participar. Mas nós sempre estamos pedindo um pouquinho mais. A assistência social da Casa de Paz e Amor, ela vai até dezembro. Janeiro e fevereiro a gente não trabalha, porque por experiência, são meses que a gente não consegue coletar tantos alimentos. Então, nós estamos com as nossas sacolas, tem aqui, e se eu não me engano também tem lá na frente. Por quê? A Casa de Paz e Amor atende mais ou menos 450 famílias. Olha lá, nós temos nosso garoto propaganda. Então é só pegar, tem o cestinho aqui na frente. Aí tem os itens que compõem essa cesta. O que acontece? Nós temos mais ou menos 450 famílias, 450 cestas básicas, todo mês. Em dezembro, a gente dá a cesta básica de dezembro, janeiro e fevereiro. Nós precisamos do triplo de doação, por isso que a gente já está pedindo agora, para a gente montar as cestas básicas em dezembro, para poder distribuir para as famílias em dezembro, que eles só voltam em março. Só em março que a gente volta a distribuir novamente. Então, pedimos a colaboração de vocês mais uma vez. Quem puder montar o kit, pode montar, ou ir na livraria, você pode passar lá falando que é para a cesta básica, você já pode contribuir direto na livraria. Ok? Essa aqui já é minha, né? Já vou levar a minha aqui para montar. Vamos para os trabalhadores da noite. Hoje nós vamos falar do capítulo 4, item 24, que não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A leitura do Evangelho, a mensagem, a prece inicial, Sandro Brandão. A vibração geral, a vibração dos passes, Marisaura Brocanello. Fluidificação das águas e prece final é a Dirlene. E o tema da palestra de hoje é a psicologia à luz da doutrina espírita com a nossa amiga Rosângela Donadio. E só dar um recadinho, hoje tem uma pessoa ilustre que faz aniversário, né? Todo mundo vai falar, é o rei, é o Pelé, o Pelé. O Pelé que tem a honra de nascer no dia do nosso amigo Carlos Alberto e no dia da nossa amiga Marisaura e eu. Ó que luxo. O Pelé fazia aniversário no mesmo dia que nós. Olha a honra, que honra para ele, né? Brincadeiras à parte, parabéns para os nossos amigos aniversariantes do dia, que tenhamos todos um bom trabalho. Ah, tá, vocês não colocaram o currículo da Rosângela aqui, ó, o mentor já está falando aqui na minha orelha. A Rosângela é trabalhadora da casa, que tem um trabalho às quartas-feiras de manhã, entendeu? Mas, assim, como eu já conheço, a gente fica até meio falando, por que apresentar, né? A gente que já conhece não apresenta também. Mas é uma grande trabalhadora da casa, já está na casa há muito tempo, tem um trabalho de quarta-feira e tem outras coisas também que ela faz aqui, né? Faz bastante palestras aqui pra gente. Vocês vão gostar, eu adoro ouvir ela falando. Que Jesus nos abençoe. Olá, boa noite a todos. Vai ter bolo, turma? Bolo? Não? Dos aniversariantes? Não vai ter bolo. Vamos lá, boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. São Luís, Paris, 1859.
Item 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos, mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado de desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. Nascemos, crescemos, vivemos, morremos, tornamos a renascer e, assim sucessivamente, repetindo o ciclo que vai se tornando cada vez mais perfeito e maravilhoso à medida que nos aperfeiçoamos e dirigimos nossa antena para o bem, o infinito e Deus. E assim, mais tranquilos, respirando levemente, entrando em sintonia com os mentores da casa, vamos pedindo a Deus, a Jesus e Mãe Maria, que nos inspire, de acordo com os ensinamentos que virá à noite, da nossa palestrante, e que assim, mais inspirados, possamos, cada vez mais, praticar o amor, a caridade, a compaixão e principalmente o perdão. Que assim seja. E aí, tá legal? Tá, agora ligou. Então vamos começar tudo de novo. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus estejam presentes em nossos corações. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que nos foi oferecida nessa noite pela Heleninha e pela equipe para estarmos aqui conversando um pouquinho acerca do Evangelho de Jesus e agradecer as equipes espirituais que sempre nos inspiram e rogar com humildade que possam efetivamente nos orientar nessa noite para sermos fiéis a tudo aquilo que é necessário ser conversado. A gente vai ter um bate-papo hoje no tema que nos foi sugerido, a psicologia à luz da doutrina espírita. Dois temas assim básicos, né? Psicologia e a doutrina espírita, né? Temas que não são efetivamente nada complexos, porque fazem parte da nossa vida. E a gente vai conversar um pouquinho. Então, vamos lá. Bom, são muitos os questionamentos que nos fazemos acerca dos problemas que vivenciamos. Problemas que muitas vezes nos dilaceram os corações, nos trazendo uma grande sensação de abandono. Nestas ocasiões, quando nos sentimos abandonados, a nossa tendência, ou quando a dor nos visita, é responsabilizar o outro como causador dos nossos martírios. E é claro que, em muitas ocasiões, efetivamente, somos vítimas de companheiros de jornada que dificultam a nossa felicidade. Porém, até que ponto nós podemos atribuir a responsabilidade dos nossos infortúnios a um agente externo? Não nos parece cômodo demais procedermos desta maneira? A doutrina espírita e a psicologia têm divulgado amplamente
o quanto somos responsáveis pela nossa própria sorte. Então, na condição que nós nos encontramos hoje, como espíritos que estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, no momento da transição planetária, nós ainda temos a tendência, quando visitados pela dor, de, antes de olhar para a nossa atitude, para as nossas responsabilidades, para os comportamentos, para os pensamentos que vimos agasalhando, é muito mais confortável transferir para o outro e falar: o Toninho foi responsável pela minha infelicidade. Não, não olha assim não, Toninho. Né? Toninho é que me trouxe a dor. Né? Então, e a gente vai se acomodando. E a doutrina espírita, juntamente com a psicologia, tem nos mostrado o quanto cada um de nós é responsável por aquilo que vivencia. Do ponto de vista espiritual, né, como espíritos que somos, nós sabemos que vimos trazendo uma bagagem reencarnatória. Do ponto de vista da ciência, da psicologia, a gente sabe que nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas decisões e a maneira como nós nos enxergamos também nos causa muitos dissabores, muitas vezes. Né? Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho esse assunto e nós vamos nos ater um pouquinho mais sobre uma emoção que é muito presente nas nossas vidas. Culpa, né? Porque a gente carrega uma culpa absurda. Então, a psicologia nos diz que a culpa é uma emoção de disfarce, que aparece quando não nos damos permissão para vivenciar uma emoção real. Então, assim, nós temos algumas emoções que são reais. Medo, afeto, raiva, tristeza e alegria. O resto faz de conta, é disfarce. Então, quando nós não nos permitimos vivenciar, por exemplo, medo ou a raiva, porque a gente aprendeu que é feio e que nós vamos nos mostrar frágeis, principalmente com a raiva, nós começamos a sentir culpa, porque nós aprendemos. E a culpa vai nos acompanhando e ditando muitos dos nossos comportamentos. A culpa sugere que há algo errado com o que eu fiz. A sua capacidade de destruição é enorme. Ela paralisa a pessoa que sente-se envergonhada. Ambas, a culpa e a vergonha, caminham de mãos dadas pelo jardim das nossas vidas. Seus amigos íntimos, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Então, da mesma forma que nós temos os nossos amiguinhos mais queridos, né? No campo das emoções, também nós encontramos. E a doutrina espírita também nos fala acerca da vergonha, do orgulho, do egoísmo e da vaidade, o quanto isso nos prejudicam, esses sentimentos, essas emoções, e o quanto dificultam a nossa jornada evolutiva. Há um momento que se torna insuportável continuar na culpa. E o que fazemos? Passamos a negar para nós mesmos esse sentimento. Ocorre que o nosso cérebro não registra a palavra não. E quanto mais negamos, mais a culpa se faz presente, aumentando a sua intensidade, comprometendo os nossos relacionamentos, pois nessa altura não conseguimos mais nos colocar com espontaneidade. Quando a gente está culpado, a gente não é espontâneo, né? A gente não tem nem coragem de olhar no olho da pessoa. E a trama que vai envolvendo a culpa, existem vítimas, vilões e tantos personagens quanto nós permitirmos. Há muito sabemos que a ciência deve caminhar junto com a religião. Não podemos mais ter o distanciamento entre ciência e religião. Sob o prisma da espiritualidade, também não é diferente. Sem fazer qualquer associação a qualquer religião, e nós que sabemos que
que somos espíritos que vimos caminhando ao longo de diversas reencarnações, certamente já passamos por inúmeras religiões. E algumas delas, tanto nessa oportunidade reencarnatória como em oportunidades passadas, nos diziam que Deus era um pai punitivo, né? E que ele enxergava os nossos pensamentos. E quando a gente assimilou isso, de que Deus seria um pai punitivo e que alguns pensamentos eram pecaminosos e eram pecados mortais, né? Nós o quê? Nós incorporamos esse sentimento de culpa que foi nos conduzindo ao longo da nossa caminhada, nos trazendo até os dias de hoje. Nós ansiamos pelo crescimento em todos os níveis. Como espíritos encarnados, no plano físico, buscamos alcançar patamares mais altos. Como os espíritos imortais, ainda errantes, também, na medida em que nos conscientizamos, queremos atingir mundos mais avançados. E querer essa evolução não é nenhum problema. Quando a gente toma consciência que nós temos um pai, que é o nosso Criador, que é um pai que nos ama incondicionalmente e que não nos pune. E quando nós começamos a trabalhar estas questões em nós, nós conseguimos evoluir e avançar na nossa caminhada. A doutrina espírita tem estado absolutamente atenta, através da orientação dos mentores amorosos que sempre nos acolhem, e a Casa de Paz e Amor, sempre muito comprometida com a verdade absoluta, procura sempre, nas suas palestras, nos seus cursos, nos eventos, né, trazer a orientação da doutrina, os conceitos da doutrina, para que nós nos conscientizamos sobre quem somos, espíritos imortais, e como estamos num processo de evolução. Então, ela procura desenvolver de nós essa consciência e trazendo compromissos que devemos assumir conosco. E aí sim, quando nós temos desenvolvido em nós a consciência de quem somos e como nós estamos, nós começamos a trabalhar na nossa própria transformação. E aí a gente entra na questão do quê? Quando a gente começa a trabalhar na nossa própria conscientização, a gente começa a trabalhar a reforma íntima. A psicologia não nega a reforma íntima. Quando a gente pensa em procurar um profissional da área da psicologia, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando a reforma íntima. De que forma? Né? Quando a gente vai buscar um profissional dessa área, ou um psiquiatra, quando a gente vai a um médico, né, a gente vai com uma problemática, apresenta a problemática, e nós esperamos que esse profissional nos traga uma orientação e uma solução. Quando a gente procura um profissional da área da saúde mental, a gente apresenta o problema, a gente apresenta a nossa queixa, e nós, inicialmente, queremos que esse profissional nos traga uma solução e que nos aconselhe acerca do que devemos fazer para sermos mais felizes. Ocorre que, assim como a doutrina, esse profissional não vai nos aconselhar. Esse profissional vai nos questionar e vai nos convidar a olhar para nós mesmos. Vai nos convidar à realização da própria transformação. Então, o processo psicoterapêutico é mais ou menos como o processo da crisálida e da borboleta. Que a borboleta, a lagarta, que se encontra rastejante, no momento em que ela percebe que chegou o momento de ter autonomia, o que ela faz? Ela constrói o seu casulo, ela vai para o seu casulo, e ali, eu imagino, ela fica pensando, que tipo de borboleta eu vou ser? Quais flores eu vou enfeitar? Quais jardins eu vou percorrer? E aí ela fica ali pensando, 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 e no momento ela fica pronta. No momento que ela está pronta, ninguém pode ir lá cortar o casulo.
Porque se cortar o casulo, as asinhas ficam fracas e ela não vai voar. Então, ela tem que passar pelo esforço de sair do casulo, porque é o esforço de sair do casulo que vai trazer força para as suas asinhas, e aí ela vai com autonomia visitar os jardins, e a gente agora na primavera começa a ver. Eu adoro borboleta pela simbologia da transformação. E a gente vai começar a ver as borboletas pousando nas flores, dando colorido e alegria para os nossos jardins. Da mesma forma, nós. Quando chegamos na doutrina, se queremos encontrar uma solução, a gente não vai encontrar. A gente vai ser convidado para fazer os cursos, para estudar, para conhecer, né? E aí a gente fala assim, nossa, 4 anos de principiante espírita é muito tempo. É exatamente o casulo da borboleta. E quando a gente vai para o profissional, para o psicólogo ou para o psiquiatra, que a gente espera que ele corte o casulo para nós, ele vai falar, o trabalho é seu. Você vai transformar a sua vida. Por quê? Ele fala numa outra linguagem, porque você é alguém que tem potencial e capacidade de fazer a sua própria transformação. Então, tanto na psicologia como na doutrina, a gente começa a perceber como as coisas vão se encaixando. Como tudo tem o mesmo sentido, e o objetivo sempre é proporcionar o crescimento àquele espírito ou àquela pessoa que se encontra com dificuldade. Lá atrás, no passado, as pessoas tinham muita dificuldade em aceitar que os seus familiares pudessem visitar os psicólogos, né? Mas a gente tem visto, e os psiquiatras, mas a gente tem visto isso cada vez mais constante e cada vez mais presente. Lá atrás, no passado, quando uma pessoa apresentava um distúrbio psicológico ou um distúrbio psiquiátrico, e ela é chamada de louca, e era levada aos hospícios, e as famílias, porque se envergonhavam de ter alguém no seu meio com o estigma de louco, muitas vezes deixava aquelas pessoas abandonadas. E ali elas não se curavam. E a gente sabe que numa condição como essa, não raro, quando uma pessoa apresenta um distúrbio psiquiátrico e um distúrbio psicológico, tem sim a necessidade de fazer um trabalho e um acompanhamento espiritual em conjunto. Uma coisa não dispensa a outra. Então, quando nós pensamos na psicologia à luz da doutrina espírita, é justamente a gente começar a enxergar um pouco mais além e trabalhar a autoaceitação. Por isso, o entendimento do quem somos e o como estamos. O como estamos é que nós temos que aceitar. Enquanto nós ficarmos brigando conosco, não nos aceitando, nós vamos fortalecendo o pior em nós. Quando nós aceitamos que estamos num processo de evolução e de crescimento, a gente faz a transformação, né? Quando a gente vai para a academia fazer musculação, o que acontece? A gente fala, vou malhar. A gente começa a brigar com o músculo. E o músculo se fortalece, né? Então, nós temos que parar de brigar com aquilo que não está ok em nós. Aceitar e buscar a nossa própria transformação. A ciência recomenda que, para os casos dos transtornos emocionais, é necessário acompanhamento profissional. A doutrina não dispensa essa condição. A doutrina sempre fala que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento do profissional. Então, sempre devem seguir paralelos. E a doutrina fala em reforma íntima. A ciência fala em psicoterapia. A ciência fala em psiquiatria. A ciência fala em
necessidades medicamentosas. Então, nós temos que compreender, sim, que há necessidade de um medicamento, muitas vezes há. O que ocorre é que não pode ter um uso indiscriminado destes, mas um uso com uma orientação de um profissional consciente, que vai nos ajudar, nos estruturar, para que a gente possa, sim, fazer o trabalho psicológico e o trabalho espiritual. E aí, sim, quando a gente vem para a casa espírita, a gente trabalha a reforma íntima. E o que é a reforma íntima? Vamos lá. Aceitar com resignação que ainda somos falhos e que podemos seguir um caminho de mudanças. Para isto, é imperioso atender o que é resignação. É estado de aceitação da ocorrência. Por exemplo, dor sem revolta. Isto é, atuar na erradicação da dor no caso emocional. O que a psicologia fala? Nada diferente disso. Aceitemos que nós ainda somos falhos e que podemos crescer e que podemos evoluir e que estamos, sim, aqui para sermos felizes. E não para sermos infelizes e não para ficar alimentando as nossas dores, né? A reforma íntima ainda nos orienta a trabalhar a transformação moral, ou seja, converter o instinto primitivo em energias renovadoras de amor e perdão. O que a psicologia fala? Trabalhe a sua raiva, trabalhe a sua culpa, trabalhe as emoções tóxicas e olhe para si com amor, com perdão, para que você possa amar e perdoar o próximo. A doutrina fala: abolir todo e qualquer pensamento violento que produz congestão e inibição energética. A psicologia fala: abolir todo e qualquer pensamento violento que produz congestão e inibição energética. Ou seja, o que é essa congestão? São as patologias psicossomáticas. Depressão, síndrome do pânico, fobias sociais. São todas congestões que nós acabamos desenvolvendo e permitimos que se instalem em nós. A doutrina fala: trabalhar o perdão através de uma análise honesta em que sejam dispensados os elogios, as condenações e as justificações. Assim poderão ser identificados os erros sem consciência de culpa e com autoaceitação. A doutrina fala: trabalhe o perdão. A psicologia fala de uma outra forma, mas trabalhe o perdão, aceite-se, goste de você, aceite aquele que está ao seu lado, e aquele que está ao seu lado, muitas vezes, é o seu instrutor. A psicologia também fala isso. A doutrina fala: buscar a libertação do sentimento perturbador e assim melhorar a autoestima. A ciência fala: buscar a libertação do sentimento perturbador. E assim, trabalhar a sua autoestima, ou seja, entender que todos nós temos coisas que precisam ser melhoradas. Se nós já estivéssemos numa condição de melhoria absoluta, não estaríamos nesse planeta, né? E aí, quando nós trabalhamos a autoestima, nós ganhamos um novo brilho. Já estou acabando, tá? Nós ganhamos um novo brilho, nossos olhos ganham vida, nosso sorriso fica assim, não aquele sorriso assim, né? Então, tudo se transforma. E a gente se olha no espelho e se apaixona por nós mesmos e fala assim: eu sou o cara, né? Com alegria. Então, há uma grande, como nós dissemos, tendência em acreditar-se que os mal-estares são em função da presença de um irmãozinho menos evoluído do que nós. Nós sabemos que o irmãozinho menos evoluído só se apresenta quando nós abrimos a porta. E a psicologia fala: a única pessoa que pode abrir a porta da sua transformação é você, porque a chave está na sua mão. Não delegue ao outro a chave da sua porta. Seja dono dela e caminhe com alegria, acreditando que você é capaz e que é um agente transformador.
O orgulho, amigo íntimo da culpa, é comum, nós dissemos, é comum que nós estejamos apegados ao orgulho. Então, que nós comecemos a fazer essa transformação, assumindo a responsabilidade pelos nossos atos, respondendo pelas nossas próprias atitudes e elevando o caráter moral. E aí, finalizando, tanto a psicologia como a doutrina, antes disso, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Quando nós conseguimos fazer essa proposta de transformação, nós vamos lembrar da verdade, da nobreza que todos nós podemos desenvolver através do não julgamento, da compreensão, da tolerância para com o próximo. Quando nós desenvolvemos isso, tanto a doutrina quanto a psicologia falam, nós nos tornamos justos. Com a justiça, nós desenvolvemos a pureza de coração, que propicia a afabilidade e a doçura, virtudes estas apontadas por Jesus. E então a alegria passa a ocupar o nosso coração. E finalizando, uma regrinha muito simples, que tanto a psicologia como a doutrina falam. A psicologia fala para que a gente cresça, é importante que a gente trabalhe os 5 P's. Permissão, proteção, potência, perdão e paciência. Quando nós percebemos que nós estamos numa condição infeliz e que nós queremos mudar e que nós queremos buscar um ajuste melhor para a nossa vida, que nós queremos trilhar um caminho de evolução, vamos nos permitir, sem culpa, sem orgulho, sem egoísmo, sem vaidade, buscar ajuda com profissionais, buscar ajuda na doutrina que nós abraçamos. Quando a gente se dá essa permissão, aí a gente vai se dar proteção. O que é proteção? Ah, mas o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar, como diz Divaldo, é problema do outro. O que eu penso é problema meu, né? Então, nós vamos nos proteger e vamos seguir em frente. Quando nós nos damos essa proteção, nós nos potencializamos. E aí, nós cruzamos as portas da casa espírita para pedir ajuda, cruzamos as portas dos consultórios dos profissionais para buscar ajuda. E aí, quando a gente se potencializa e percebe os erros que nós cometemos, nós vamos começar a trabalhar o perdão, né? Nos seus 3 aspectos. Perdão ao próximo, que não é muito fácil, porque com orgulho a gente não quer ficar perdoando o outro, né? A gente quer que o outro fique ali, né? Mas perdoar o próximo, pedir perdão, abrir mão do orgulho novamente e da culpa e pedir perdão dos erros que nós cometemos. E o mais difícil, buscar o auto-perdão, porque ainda somos espíritos em evolução. Só que para tudo isso, a gente vai trabalhar com muita fé o 5º P, que eu acho que é o mais difícil de todos, paciência. Porque tudo é um processo e nada acontece por acaso e tudo tem o tempo certo. E afinal, nos disse Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, que a gente possa trabalhar a nossa autotransformação, que a gente possa se renovar, que a gente possa voltar lá na frente para a espiritualidade muito melhores do que quando aqui chegamos. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Acho que está, né? Eu vou fazer um convite para todos, durante a semana, ouvir essa palestra novamente pelo Facebook umas 4, 5 vezes, até
poder interiorizar essa aula, que é uma aula de pós-graduação que nós tivemos hoje. Parabéns, Rosângela. Você, mais uma vez, me encantou. E agora nós vamos nos preparar para os passes, vamos pedir para os nossos trabalhadores já assumir a posição para que o passe seja desenvolvido. Durante todo o dia, todos se prepararam e que, ao recebermos o passe, nós pensemos em todas essas orientações que recebemos hoje à noite. E uma grande luz se faz no salão e ela vai nos envolvendo, ela vai trazendo para nós paz, serenidade, tranquilidade. Ela vai trazendo para nós alegria, a alegria de estarmos vivos, de podermos participar de um trabalho onde tivemos uma aula desta magnitude. Vamos agradecer a espiritualidade, através da palestrante da noite, esta oportunidade de aprendizado. E essa luz, depois que fez uma higiene muito grande em nossos pensamentos, em nossas emoções, ela vai descendo para o nosso rosto, para os olhos, nariz, garganta, ouvido. Ela vai eliminando os zumbidos dos ouvidos, vai fazendo uma higienização em nossa boca, desce pela nossa garganta e se espalha pelos ombros. Esta luz, ela vai descendo para os nossos braços, pelos nossos braços, vai eliminando as dores dos ombros, dos cotovelos, dos dedos, das mãos. E ela se espalha por todo o tórax, preenchendo o nosso tórax, os pulmões, os rins, o baço, o fígado, o estômago, fazendo uma grande limpeza em nosso estômago, em nosso fígado, eliminando ali todas as toxinas. Ela vai descendo para o nosso intestino, fazendo uma grande limpeza em todo o intestino grosso, intestino fino. Vai corrigindo toda a trajetória do intestino, dissolvendo pólipos, eliminando todo e qualquer ferimento que possa haver. E assim ela vai chegando até o canal excretor. Essa luz, ela se espalha pelo nosso quadril, ela vai descendo pelas nossas pernas, pelo nosso joelho, até chegar aos nossos pés. Aquelas pessoas que trabalham de pé, vai tendo os seus pés completamente massageados, os dedos. E esta luz vai voltando, fazendo uma reenergização novamente nos joelhos, até chegar novamente no quadril. E ela sobe pela nossa coluna, até chegar perto da nossa cabeça. Na descida novamente, ela vai organizando vértebra por vértebra, colocando amortecedores entre as vértebras, até chegar no final da nossa coluna. Agora que estamos com o nosso corpo físico, com os nossos pensamentos reorganizados, vamos reorganizar as nossas emoções, as nossas preocupações, tristezas, e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, o dom da vida, todos os anos vividos, o aprendizado, todas as lutas,
tudo aquilo que acrescentou em nossa caminhada evolutiva. Agradecer aquelas pessoas que acrescentaram muito nesta caminhada, mas aqueles que provocaram também as dificuldades. E nesse espírito de luz, enquanto aguardamos o final dos passes, vamos levar ao planeta Terra, a todos os países, essas vibrações de amor, de luz, de paz, aos países que se encontram em guerra, confortando os corações daqueles que viram seus entes queridos partirem para a pátria espiritual, às vezes de uma forma abrupta. Vamos enviar para eles todo o conforto, toda a luz, toda a paz de Jesus, de Maria, dizendo para eles que a vida continua. Para aqueles os seus entes queridos partiram essa semana para a pátria espiritual, que todos possam ser recebidos com muita luz, com muita paz, com muita serenidade. E aqueles que continuaram aqui, na sua jornada evolutiva, que possam receber do mais alto todo o conforto para os seus corações enlutados. Vamos vibrar pela Casa de Paz e Amor, pela diretoria, por todos os trabalhadores, por todos aqueles que frequentam o Paz e Amor, por aqueles que vêm procurar o socorro para os seus problemas. Vamos levar para cada um pouco desta luz, desta paz e desta serenidade. Enviando também para os hospitais, penitenciárias, asilos, orfanatos, para as escolas, para todos os professores. Muita coragem, muita luz, muita paz, muita serenidade. E principalmente vamos enviar para os pais, principalmente aqueles que têm os seus filhos que causam preocupação. Vamos enviar para eles equilíbrio, serenidade e coragem, para que coloquem seus filhos como prioridade em suas orações, em suas decisões de amar. Já estamos quase no final dos passes. Enquanto aguardamos o final, já vamos passar para a fluidificação das águas. E assim, ainda envolvidos com esta vibração intensa, serena e equilibrada do nosso salão, vamos mentalizando os nossos vasilhames que trouxemos conosco, aqueles que deixamos no nosso lar, aqueles que deixamos no nosso trabalho. Vamos mentalizando os vasilhames dos nossos queridos que possam estar com algum problema de saúde, aqueles acamados que estão nos hospitais se recuperando, as caixas d'água de todos esses lugares em que há desequilíbrio, em que há conflitos, divergências. Vamos mentalizando todos esses recipientes e vamos juntos à espiritualidade amiga, aos trabalhadores das florestas, das mastas, dos riachos, que eles possam retirar dessa natureza infinita todo o bálsamo necessário para a fluidificação desta água, que esta água seja envolvida nesses eflúvios de muita luz, de muito equilíbrio, e que ela possa ser para cada um de nós o nosso bálsamo tão necessário para o nosso refazimento, para o nosso fortalecimento do nosso corpo físico e do nosso espírito.
que ela seja como um medicamento que nos fortalece, que nos reequilibra. Que esse bálsamo, esses eflúvios também possam chegar à água que chegará até aqueles nossos irmãos que estão neste conflito, nesta zona de conflito no Oriente Médio. Que todos aqueles caminhões que abastecem com água esses nossos irmãos que têm passado muita sede, que esta água também possa chegar até eles fluidificada e seja para cada um deles um medicamento tão necessário para o seu reequilíbrio e para a sua paz. E assim, refeitos que estamos, agradecidos que estamos, nós vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, a Deus nosso Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa de paz e amor nesta noite. Que possamos sair daqui muito mais fortalecidos do que quando chegamos, sempre perseverantes no nosso caminho de amor e de paz. Que retornemos ao nosso lar em paz, em segurança e que possamos levar conosco todas as bênçãos que recebemos aqui nesta noite. Mais uma vez agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais esta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana para todos, com muita paz, muita saúde e muito trabalho. É isso aí. Obrigada. Onde que ele vai hoje com essa camisa? Fonte de luz, paz e amor em Jesus.